Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui. A gente preparou, nossa equipe aqui da CNN, um breve perfil ali completo sobre quem é Sérgio Massa, o representante do peronismo nessa disputa presidencial. O atual ministro da Economia foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições. Massa passou boa parte da vida em cargos públicos. Nascido em 1972 em uma família de imigrantes italianos, ingressou ainda no ensino médio no partido de direita União del Centro Democrático, que apoiava o governo de Carlos Menem. A primeira eleição veio em 1999, aos 27 anos, quando se tornou deputado provincial de Buenos Aires. De 2002 a 2007, durante a presidência de Néstor Kirchner, dirigiu a administração nacional da Previdência Social. Foi sua primeira aproximação com o kirchnerismo, corrente com a qual mantém uma relação de idas e vindas nos últimos 15 anos. Em 2007, se elegeu prefeito de Tigre, município próximo a Buenos Aires. Ocuparia o cargo novamente de 2011 a 2015. Entre 2008 e 2009, licenciou-se do posto para assumir a chefia de gabinete de Cristina Kirchner, então presidente da República. O apoio aos Kirchner durou até 2013, quando rompeu com Cristina por divergências políticas e fundou o partido Frente Renovadora. Em 2015, venceu as primárias e se tornou candidato da coligação Unidos por uma Nova Alternativa. Porém, terminou em terceiro lugar na eleição daquele ano, vencida por Maurício Macri. Em 2019, reaproximou-se do kirchnerismo, aliando-se à chapa de Alberto Fernandes, que tinha Cristina como vice. No mesmo ano, foi eleito deputado federal, presidindo a Câmara até julho de 2022. Em agosto de 2022, foi chamado por Fernandes para assumir o Ministério da Economia. A decisão do atual presidente de não concorrer à reeleição abriu espaço para que Massa fosse o candidato do principal grupo peronista, Unidos pela Pátria. Com a popularidade do kirchnerismo em baixa, tenta novamente se distanciar da atual vice e garante que ela não fará parte de seu governo. Ao mesmo tempo, não rompe de fato com o campo, pois precisa dos votos do eleitorado fiel a Cristina, caso queira ser eleito no próximo domingo. Vamos lá, o candidato da oposição agora, aos 53 anos, Javier Milei, surpreendeu ao se tornar um dos favoritos a assumir a Casa Rosada logo na sua primeira corrida presidencial. O cabelo despenteado e o estilo não são à toa. Fã de rock, Javier Milei já teve uma banda cover dos Rolling Stones. Na adolescência, foi goleiro de futebol e atuou em equipes de base de um time da segunda divisão argentina. Mais tarde, a paixão se tornou a economia. Formado pela Universidade de Belgrano, em Buenos Aires, descobriu nos livros uma das linhas mais liberais da economia, a escola austríaca, da qual virou seguidor fervoroso. Daí em diante, o economista surgiu para a Argentina como uma voz antagônica ao peronismo, com declarações fortes contra a intervenção estatal tão arraigada na cultura argentina. Por mais de 20 anos, se dedicou à carreira acadêmica e foi economista-chefe em empresas do setor financeiro. Em 2021, foi eleito deputado federal pelo partido A Liberdade Avança, do qual é um dos fundadores. O apoio à livre venda de armas, os discursos inflamados contra a esquerda e contra a classe política o levaram a ser visto como Trump ou o Bolsonaro argentino. É visto por alguns como um extremista de direita, por outros como ultraliberal. Milei se define como libertário, defende a liberdade individual e mínimas interferências estatais. Também se apresenta como anarcocapitalista, linha que prega a abolição dos estados em substituição por livres mercados. São essas correntes de pensamento que dão base aos seus argumentos, como, por exemplo, acabar com o Banco Central. Também promete dolarizar a economia argentina. O radicalismo teórico, no entanto, deu lugar a uma linha mais pragmática na corrida presidencial, após Sérgio Massa afirmar que o seu opositor acabaria com os benefícios sociais. Milei nega. Nesta reta final, Javier Milei ganhou o apoio de Maurício Macri e Patrícia Bullrich, representantes da direita mais moderada. Vamos lá para a nossa análise com a professora de Política Internacional, Mônica Rich. Mônica, é um prazer muito grande, uma honra tê-la conosco aqui. Você conhece o país como poucos brasileiros e como muitos argentinos, né? Morou lá no país muito tempo. E eu queria a sua percepção. O que essa eleição tem de diferente das outras para você? Bom,
eu vivi 37 anos na Argentina. Quando eu cheguei à Argentina em 1985, que é justamente o ano daquele filme, né, que aqui fez muito sucesso, que é o ano do julgamento dos militares. Ou seja, são muitas décadas de convivência com uma sociedade extremamente politizada, e onde, enfim, a presença do peronismo foi contínua, primeiro como oposição, nos anos do radicalismo, né, do governo Alfonsín, mas depois, enfim, ganhando as ruas e ganhando os corações e mentes dos argentinos outra vez e se instalando com o poder. E a partir, digamos, inclusive, né, desse momento, enfim, a etapa menemista, inclusive, não é que eu faria uma correção, mas eu diria que o Milei ele é anti-kirchnerista mais do que anti-peronista, porque o governo Menem é um governo, e tudo que o governo Menem e o menemismo representou, em termos, inclusive, de política de ajustamento, é uma experiência bastante valorizada pelo Milei e pelos seus, enfim, pelo seu séquito, né? a sua própria casta, digamos assim. Agora, de qualquer maneira, essas eleições, elas são importantes, primeiro porque o país, outra vez, se encontra num estado, digamos, de desarticulação econômica, uma crise profunda do ponto de vista da própria capacidade de resposta das autoridades, das políticas públicas, uma situação econômica também muito esgarçada, né? O país teve, inclusive, infortúnios, a própria seca no ano passado, ou seja, uma situação que queimou muitas reservas. Ou seja, o país está retomando um ciclo de alta inflação que toda hora parece que vai chegar à hiperinflação, não chegou, mas é uma espada de Damocles muito presente. Então, é uma situação extremamente dramática na qual vai se ter essas eleições, ou seja, mostra uma resiliência da democracia argentina espetacular, porque ela não quebrou com essa situação econômica, mas, ao mesmo tempo, as forças políticas se esgaçaram de tal maneira e com crises internas em cada uma delas. E a crise dentro do peronismo é parte da explicação de por que, digamos, a opção massa é uma opção, nesse momento, que divide o país e não o une, né? Então, digamos, sim. Não, pode concluir, perdão. E aí eu engato uma segunda pergunta para a senhora. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é que a relevância dessas eleições, ela se vincula por um lado, a demonstrar uma capacidade de resistência da democracia, mas, ao mesmo tempo, mostrar que o contexto político partidário para a continuidade democrática na Argentina hoje não existe como já se conheceu. Então, a Argentina que vai vir a partir de segunda-feira, com uma vitória ou outra, ela vai conduzir a uma nova realidade que não se conhece. E essa incerteza é algo, digamos, desconhecido e, ao mesmo tempo, uma sociedade esgotada do ponto de vista da sua tolerância com essa situação e da sua capacidade de sobrevivência mesmo, o aumento dos percentuais enfim, da pobreza na Argentina é nunca visto. Então, é uma Argentina nunca vista que vai às urnas domingo. Lorival? Mônica, queria te perguntar uma coisa. Que com o Javier Milei a Argentina será uma que nunca foi vista, acho que está claro para todo mundo. Mas com relação ao Sérgio Massa, em que você acha que ele modificaria a situação da Argentina? Olha, o Massa, ele, para poder governar, e ele sabe disso, ele não pode manter os negócios
como sempre, não business as usual. Ele vai ter que, inclusive, ele vai ter que romper com o kirchnerismo para poder governar, né? Ele está, digamos, se preparando e preparando, inclusive, as negociações internas para uma política de ajuste. Tanto o Milei como o Massa vão experimentar digamos, um neomenemismo, em grande medida, né? A grande diferença na minha visão, é que no caso de um governo Massa, a capacidade de contenção social da qual o peronismo dispõe vai continuar sendo um ativo político importante. O que vai desaparecer completamente no caso do governo Milei, né? Então, a crise política e, obviamente, a exacerbação de uma polarização e tudo mais vai vir, e vai vir também com uma mão dura, uma mão, inclusive, repressiva, se calcula. Então, o Massa não pode reproduzir o que está acontecendo nesse momento. Ele mesmo já está reconhecendo que ele vai ter que, enfim, abrir mão de uma série de políticas sociais que até o dia de hoje prevalecem, os subsídios aos serviços. Agora, qual é a capacidade real que ele vai ter de conseguir dar essa volta? Isso não é muito claro. Realmente, há um consenso que vai crescendo no sentido de que os próximos ou seja, segunda-feira começa um novo processo, mas a nova Argentina levará pelo menos 2 anos a poder realmente ficar clara no horizonte. Bom, vamos ali para... Daniel, me permite só chamar o Nakagawa, que está lá em Buenos Aires, né? Nakagawa, o que você está vendo aí? Como estão as suas? As informações que nos chegam é de uma máquina peronista trabalhando intensamente. O que você viu aí nesses dias aí em Buenos Aires? Boa noite, Caio, todo mundo que está com a gente aqui no WW. A sensação é de muita expectativa por uma mudança. Conversando com as pessoas, você percebe uma certa estafa, um cansaço generalizado da crise econômica, uma falta de esperança do dia de amanhã. E por isso essa eleição carrega tanto esse valor da mudança, que inclusive a professora muito bem descreveu, com o candidato governista prometendo não ser o governo. Então, é muito interessante observar como as pessoas querem mudar. Só que a grande diferença é como mudar. As respostas que os dois candidatos dão, especialmente na área econômica, parecem indicar um caminho, mas as duas candidaturas, elas falham miseravelmente na oferta de detalhes. E por isso, muita gente está descrente com relação ao resultado das urnas em termos práticos, porque tanto Javier Milei como Sérgio Massa apresentam propostas, ideias que não parecem ser as que levariam a Argentina a uma situação melhor daqui a 1, 2 anos. E, de fato, a máquina governamental me parece estar sendo usada, assim, em frente, por exemplo, na Faculdade de Direito, aqui, um prédio belíssimo em Buenos Aires, uma grande faixa dizendo educação ou Milei. Em estações de trem é possível ver ou faixas de Sérgio Massa ou alguns cartazes indicando que a passagem subiria bastante em caso de vitória de Javier Milei. Na imprensa argentina, os sindicatos dizem que são os responsáveis por isso, não as companhias, não a Faculdade de Direito, por exemplo. Mas sim, a máquina está na rua. Daniel? Caio, eu só situar você, né, Daniel? Você foi correspondente lá em Buenos Aires, virou um argentinófilo, né? Conhece tudo lá. E, enfim, só para situar que você fala um pouco com conhecimento de causa e um apaixonado pelo país também. E morou lá 2, 3 anos. Virei um bom amigo da filha da professora Mônica, né? Isso é o mais importante, que é uma colega jornalista nossa muito querida.
Mas, Caio, eu tenho observado muito nos últimos dias, um pouco pelo que se tem falado na imprensa local e um pouco também acionando as fontes que ainda tenho ali no peronismo, né, como a máquina está se mobilizando. Porque a Liberdade Avança, o partido criado pelo Milei, é inexistente, não tem capilaridade nenhuma na Argentina, no interior do país, sequer pela província de Buenos Aires. Ele teve que se aliar ao Macri e aceitar o apoio do Macri numa tentativa de ampliar um pouco o escopo. E o pró-partido de Maurício Macri já tem um pouco mais de capilaridade, mas nada que se compare com o peronismo, nada. E essa máquina política do peronismo pode ser muito decisiva na eleição agora, no segundo turno de domingo. Por quê? No primeiro turno, os candidatos a deputados, a senadores, a governos locais nas províncias que têm eleição, tem muitos motivos para se engajar na eleição nacional, porque está todo mundo ali como parte da mesma boleta, como se diz, né? O argentino não usa o voto eletrônico, ele usa a boleta, e ali é uma boleta toda única. Ele não assinala quem vai ser o candidato a deputado, já vem a lista fechada. E isso faz com que haja uma mobilização muito grande de todos os candidatos para que o argentino vá votar, e isso inclui o candidato do Partido Peronista. Essa máquina, normalmente, não funciona tanto no segundo turno. Agora, nunca tivemos um segundo turno tão disputado, tão acirrado quanto este agora. Talvez ali a comparação que a gente possa fazer 2015 quando o Macri ganhou de Daniel Scioli. Agora, essa mobilização vai ser muito decisiva e aí a máquina peronista está funcionando muito. Você vê na província de Buenos Aires, por exemplo, toda aquela rede de prefeitos, de deputados eleitos, do governador da província, Axel Kicillof, que é uma das figuras mais importantes do kirchnerismo hoje, extremamente mobilizados. Para concluir, para arrematar, teve essa semana um vídeo que viralizou bastante nas redes sociais da Argentina, de um prefeito do interior, prefeitura de Castelli, que ele grava um vídeo ali para a cidade, uma cidade na província de Buenos Aires, pintando um cenário completamente dramático, que é o seguinte: ele é peronista. Se Milei ganhar, não vai haver pagamento de 13º salário agora no fim do ano, não vai haver salário para os funcionários públicos, o comércio local vai quebrar, ou seja, essa máquina que está sendo mobilizada agora para o domingo e que pode ser decisiva para levar o argentino a votar em Sérgio Massa. Dorival, dá para pôr essa eleição numa caixa esquerda contra a direita? Num certo sentido, sim, no seguinte sentido, quer dizer, o Javier Milei, ele é, como ele diz, liberal, libertário na questão econômica, né? E conservador nas questões de costumes, né? Existe essa possibilidade, existe esse arranjo, essa composição, ela é possível de ser enquadrada como sendo de direita, né? Diferentemente, por exemplo, com o que aconteceu, por exemplo, na França, com a Marine Le Pen, em que ela é conservadora nos costumes e na economia. Ela não é liberal na economia, Le Pen. Ela é contra a reforma previdenciária, né? Ela tem uma série de posturas antirreformistas e a favor dos gastos públicos, enquanto que o Emmanuel Macron, esse é um liberal puro, né? Ele é liberal na economia e liberal nos costumes. Então, nesse sentido, eu acho que o Milei não é um liberal puro, um liberal híbrido, mas existe, é como o Trump mesmo. E como, eu não diria como o Bolsonaro, porque a parte liberal econômica do Bolsonaro é o Paulo Guedes, não é exatamente o Bolsonaro, não é verdade? O Bolsonaro, ele tem uma coisa meio nebulosa na questão econômica, para dizer o mínimo. Mais conservador nos costumes, como o Milei. E o Sérgio Massa é uma esquerda típica, mas talvez, e aí dentro até do que a Mônica vem trazendo um pouco, talvez possa indicar uma esquerda
atualizada, a giornata, né, no sentido de trazer, eventualmente, algumas reformas, né? Isso é algo que a gente vai ter que ver ainda, e é um liberal nas questões de costumes. Então, seria digamos, talvez uma centro-direita, ou uma centro-esquerda, ou uma esquerda atualizada, uma esquerda europeia. É algo que a gente ainda vai ver, né? Bom, eu preciso chamar um break, eu preciso liberar a senhora, professora. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Desculpa. Olha, mas Perdão, por favor. Eu agradeço muito a participação, mas eu queria, enfim, de uma maneira muito leve, discordar da ideia de que o Massa é identificado e se identifica com um viés de centro-esquerda ou progressista. São opções diferentes dentro de caminhos conservadores, eu acredito. O peronismo não é uma ideologia de esquerda, e o marxismo muito menos. E se a esquerda decide, nesse momento, apoiá-lo, é por uma questão de criar uma frente contra a extrema-direita, e uma opção de extrema-direita. Não é pela identificação, ou seja, eu discordaria da ideia de que nós podemos encaixar a situação e a disputa eleitoral na Argentina, nesse momento, numa disputa direita-esquerda.